Olá, você está na 5ª temporada da Reconnect. Você sabe o que física quântica e espiritualidade tem a ver uma com a outra? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui, sempre comigo, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão, como sempre, muito penteado, com barbinha feita. E aí, Roberto, muito tempo para se preparar, assim, para a entrevista? Como é que tá? Segundos, né? Porque a gente sai do corre e vem para a Reconnect. Mas, enfim. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Sempre com novos assuntos. A 5ª temporada tá maravilhosa. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui na 5ª temporada, mas já tá cheia de novidades. Sejam bem-vindos hoje a mais uma busca pela nossa reconexão especialíssima, não é isso, Bernardo? E a gente veio falar hoje aqui, Roberto, sobre física quântica, cara, e espiritualidade. Onde é que elas se encontram, onde é que elas divergem, né? Para falar com a gente desse assunto, ele que é físico, escritor, palestrante, hipnoterapeuta. Roberto, a gente tem que ter cuidado com esse cara, que se ele lá na gente, ele faz a gente perguntar. Se quiser me hipnotizar, vou dizer uma coisa pra você, do jeito que eu tô aqui hoje, da semana punk que a gente teve, se me hipnotizar eu durmo, na hora. Então com a gente hoje, Cleiton Alves. Cleiton, eu vou chamar de professor. Opa! Seja bem-vindo, professor. Obrigado aí, Bernardo, Roberto, gratidão aí, a produção do programa Reconnect. Muito prazer estar aqui, né, compartilhando, falar de algo que eu amo falar, que é física quântica, espiritualidade. E é um tema polêmico, hein, Bernardo? Um tema polêmico aí, vamos tentar aí clarear um pouco, né? Tantas opiniões diversas que existem hoje, né, no mundo. Eu falo que estamos vivendo no meio de uma transição de paradigma, né? Então, nós víamos num paradigma mais cartesiano, materialista, onde nós só se acreditava naquilo que os nossos sentidos alcançavam, né? E isso, cara, é de muitos séculos atrás. E aí, com o advento da física quântica, né? Física quântica, já para explicar aí para quem está assistindo, física quântica, a palavra quântica, ela vem do quantum. Quanto é quantidade, né? Então, quanto de energia? A menor porção de energia que se consegue medir, que no caso da física quântica é a constante de Planck, né? Então, vem do mundo realmente microscópico, o mundo das energias, o mundo do invisível. Então, a física quântica, ela olha para dentro, né? Para dentro da matéria. Enquanto que a física clássica, né? Que por muito tempo foi a física que explicou praticamente todos os fenômenos. Até Tentou, né, Cleiton? Tentou explicar, né? Tentou, e aí foi exatamente isso, logo no início do século XX, né, teve um experimento, o efeito fotoelétrico, né, que inclusive o Einstein ganhou o prêmio Nobel em 29. A física clássica não conseguia explicar exatamente a movimentação dos fótons que eram arrancados daquela placa, no efeito fotoelétrico. Ou seja, cara, esse paradigma não funciona para o mundo microscópico, né? O que está acontecendo aqui? E aí foi que começou-se a olhar agora para dentro da matéria, para o mundo das energias. E, cara, isso é muito recente, né? Eu falo que a física quântica ainda está engatinhando, cara, é tudo muito novo ainda. Para você ter noção, alguns experimentos, como o do entrelaçamento quântico, que eu posso falar daqui a pouco, foi comprovado em 84, ou seja, é algo muito recente. Então é natural, né, que exista de fato essas contradições. Hoje eu falo que tem cama quântica, é caneta quântica, é cigarro quântico, é tudo quântico, cara. É isso que eu ia te perguntar, Cleiton. Então eu acho importante a gente falar sobre isso. Você deu uma pincelada aí sobre a física quântica, no decorrer do papo a gente vai se aprofundar, mas o que é quântico de fato? Por exemplo, o coaching quântico,
né, a terapia quântica, constelação quântica, isso na sua visão, estou falando sobre a sua visão, estou aqui conversando com você. Isso tem fundamento? Está algum fundamento? Ou é só um nome marqueteiro, um nome ali para poder chamar pessoas ou vender um produto? Vamos lá. Quântica é a ciência que estuda o mundo do átomo, né? O mundo do átomo e o mundo subatômico, tá certo? Quando, por exemplo, existem hoje várias terapias integrativas, né? Inclusive eu escrevi um livro até de uma dessas terapias, que é a terapia da EFT, que é uma acupuntura sem agulhas, né? Que você estimula alguns meridianos da acupuntura, né? A própria medicina tradicional chinesa já trazia essa teoria há mais de 5 mil anos. E aí eu trabalho com o que nessa terapia? Com o sistema energético, né? Então, quando eu falo com energia, e aí a física quântica ela pode explicar um pouco do porquê que a técnica funciona, porquê que ela é eficaz, né? E nesse momento, sim, eu posso falar em terapia quântica, tá? Por quê? Porque existem aí o princípio, o fundamento daquela terapia, da eficácia daquela terapia, ele é energético, ele é quântico, né? Mas, com certeza, amigo, que infelizmente hoje no mercado existem vários profissionais que não entendem do processo, e aí o cara que fala, cara, eu li O Segredo, né? O livro O Segredo, que é muito bom, por sinal. Cara, pronto, agora um terapeuta quântico, um coach quântico. E não é bem assim, né? Não é bem assim. É preciso que entenda os fundamentos, os fatos. Hoje eu conheço infelizmente, grandes palestrantes, cara, falando bobagens aí sobre física quântica, que a física quântica não se aplica no mundo real. E eu falo, viu, Roberto, não dá para estudar tudo, né? Nosso tempo é limitado. Então, ou eu vou estudar história, ou eu vou estudar física, ou eu vou estudar matemática. Então, é preciso que pessoas sérias, competentes, comecem a se aprofundar, trazer embasamento científico. Cara, hoje nós temos muitos experimentos que mostram a influência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos no mundo microscópico, né? Eu estava até agora há pouco estudando um artigo, né, de 2 cientistas que conseguiram, né, comprovar mais uma vez o entrelaçamento entre moléculas. Eu posso já explicar aqui um pouco sobre o que é o entrelaçamento? Sim, por favor. Eu estou falando aqui uns termos um pouco técnicos, né? Mas qualquer coisa... Não, vamos lá. Entrelaçamento é um princípio da física quântica que diz o seguinte: quando 2 partículas, 2 átomos ou 2 elétrons se tocam, independentemente da distância, eles sempre vão estar conectados. Ou seja, quando eu mudo o spin, a orientação magnética de um átomo, o outro altera instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz. Olha só. E que até então era impossível, né? Que até então a física clássica dizia que era impossível, né? Segundo Einstein é o seguinte: nenhuma informação pode trafegar mais rápido que a velocidade da luz. Só que nesse processo, ela acontece mais rápido que a velocidade da luz. Ou seja, essa troca de informação não acontece nessa dimensão. É o que os físicos chamam de universo não local. Ou seja, em outra dimensão. Aí é que eu já começo a entrar um pouco aí no mundo espiritual, no mundo quântico, entende? Existem trocas de informações que muitas vezes eu não consigo entender. Ou seja, fizeram outro experimento, tem um livro chamado Mentes Interligadas, cara. Esse livro é só de fenômenos parapsíquicos. Muito interessante. Fizeram um experimento, pegaram 2 pessoas desconhecidas, colocaram elas para conversar durante ali 30 minutos, levaram as 2 pessoas para dentro de câmeras que eram protegidas eletromagneticamente, ou seja, gaiolas de Faraday, não tinha como entrar nenhum tipo de sinal, colocaram eletrodos para fazer o eletroencefalograma, né? Ou seja, equipamento que ia ler lá as frequências cerebrais. Em um dos voluntários, colocava uma luz que ficava piscando. Quando a gente recebe um estímulo luminoso, existe um pulso de uma onda cerebral. Acredite, na outra pessoa que estava em outra sala protegida, à distância, que não tinha nenhuma luz, o cérebro se comportava da mesma forma. Ou seja, Nossa. Cara, isso é muito louco, porque não foi uma transferência local, entendeu? É como se em outro nível nós estivéssemos reunidos. Isso também já é outra teoria chamada teoria dos campos ópticos.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê pesquisas interessantíssimas, nossos convidados nos trazem, a gente também dá uma lida na internet, tem sites, tem cientistas que têm método científico ali e fazem experimentos como esse que você falou, só que isso a gente não tem uma ampla divulgação. Dois pontos ali que é o que eu queria que você me esclarecesse. Primeiro, não tem uma ampla divulgação porque ainda está em processo de estudo, ainda são experimentos que ainda não estão validados cientificamente, ou indo mais para a teoria da conspiração, existe um grande acordo, um grande não interesse de que esse tipo de coisa que se assemelha à espiritualidade invada a ciência? Muito boa pergunta. Roberto, imagina eu voltar aí... Muito obrigado. Você pode repetir. De vez em quando ele dá uma dentro, Cleiton. Pode repetir, que foi boa pergunta. Eu faço sempre. Muito obrigado. Olha só, cara, imagina eu voltar... Esgotei meu estoque de hoje, agora eu vou até sair aqui do programa. Imagina eu voltar 500 anos atrás, cara, e tentar explicar como funciona o celular, cara. E pensa numa confusão, cara. O paradigma vigente há 500 anos atrás era inconcebível que essa caixinha conseguisse me comunicar com uma pessoa que está em outro país, sim, entende? Sim. Então, eu acredito, opinião minha, tá? Que existe sim o ego do homem, né? Ele busca muito poder, né? Então, quanto menos as pessoas conhecem sobre a verdade, a última verdade, quando Jesus Cristo ele falava, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Existe uma última verdade, né? A verdade que organiza, né, todos os processos naturais, cosmológicos. Então, existe uma alienação. Existe sim, cara. Eu percebo que as formações são tendenciosas algumas vezes, porque eu não quero te dar poder. Minha filha, esse dia, chegou do colégio e ela, ela está agora na ciência, né? Está no 6º ano. Ela vai chegar na física daqui a pouquinho, e ela me perguntando, papai, por que é que existem vários planetas e só existe vida na Terra? Para que servem os outros planetas? Aí eu, filha, e será que não existe vida em outros planetas? Eu deixei aberto, tá? Legal. Só que na escola só deram 2 opções para ela. Não existe e existe na Terra. Acabou. Isso é uma forma de alienação, é uma hipnose. É o que o Napoleão Hill chamava de ritmo hipnótico. E aí, Roberto, o que é que acontece? Uma vez eu tive um amigo que o pai estava com câncer, muito doente, eu apresentei várias possibilidades, cara, de terapias integrativas, que usava a física quântica como o fundamento. E aí, cara, ele não entendia, ele não conseguia entender, e eu falava para ele, parece que eu falava alemão, ele era grego, cara, não entrava na ressonância. E ele acabou, aí entendeu mais ou menos, não foi atrás, ou seja... Enquanto a mente estiver totalmente envolvida por um paradigma materialista, cartesiano, determinista, cara, você não consegue se abrir para novas possibilidades. E às vezes vem o quê? Eu acredito muito em Deus, né? E eu acredito que nós estamos debaixo de um propósito. Cada um de nós temos um propósito. Tanto que tem pessoas que têm habilidade para pintar, outras para cantar. Existe algo maior, tá bom? Muito maior do que o que a nossa mente pode alcançar. E olha que eu já me questionei muito nessa questão, né, de existência ou não de Deus, né, cara? E hoje eu creio, né? Eu creio. E aí o que acontece? Quando a pessoa está profundamente envolvida no paradigma, cara, ela só consegue ver aquela realidade. Isso, inclusive, na neurociência é chamado de formação cerebral reticular. É uma região do nosso cérebro que só nos apresenta aquela realidade. Isso é uma questão neurológica, tá? Por exemplo, a mulher grávida, ela só vai ver mais mulheres grávidas. Uhum. Porém, existem hoje também estudos que apresentam o seguinte: aquele dia em que você acordou mal-humorado, cara, que você levou aquela topada na cama, que você fala aquele palavrão, cara, a tua frequência, ela diminuiu. A energia tá baixa. Parece que o dia todo, cara, as coisas começam a dar errado. Teu carro dá problema, cara, você pega engarrafamento. Então, parece que existe, pela repetibilidade, uma sincronicidade dependendo do teu estado vibracional, teu estado de humor. Ah, Cleiton, isso tem comprovação? E aí é que entra, cara. No mundo quântico, é um pouco complexo a gente ter comprovação para tudo. Sabe por quê? Porque cada um cocria uma nova realidade. Então, tem um experimento bem conhecido chamado experimento da dupla fenda. Vocês devem conhecer, ou da fenda dupla. Esse experimento foi realizado em 1805
né? Só que naquela época não tinha o aparato tecnológico que nós temos hoje. Ele foi repetido de dezenas e dezenas de vezes. O que é que se percebeu em todos os experimentos da dupla fenda? Que o elétron e algumas partículas subatômicas, elas são profundamente influenciadas pela nossa observação. Então, se eu acredito em algo, eu acredito que vou ver o elétron na parte superior de um compartimento, é lá que ele aparece. Se outro, ele quer observar o elétron na parte inferior daquele recinto, é lá que ele aparece. Ou seja, a minha observação, nós fazemos uma escolha que se chama de colapso da função de onda. Então, existe uma onda de probabilidade e essa onda é influenciada por aquilo que nós acreditamos. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu só iria complementar, tem pessoas que passam a vida toda. Eu tenho minhas crenças, gera pensamento, que gera sentimento, o sentimento te coloca em ação, né? Então, a ação gera resultado. O resultado gera o quê? Experiências emocionais que reforçam os meus paradigmas. Você percebe que é um fluxo fechado, cara? E tem pessoas que passam a vida toda no submundo acreditando que aquela é a realidade. É a realidade dela. Mas será que condiz com a realidade última do universo? Isso é um questionamento bem interessante. Cleiton, você como cientista, cara, você como físico, né? Pesquisador, né? Qual é a tua visão física, a tua visão científica do que seria espírito e as suas diversas manifestações da espiritualidade? Você já disse que acredita em Deus, que para você Sim. foi, por algum momento, aquilo foi um paradoxo, né? Talvez para você, assim, uma ciência ou fé, né? Mas a física explica hoje o que seria espírito ou qual é a sua visão pessoal do que para você é esse mundo de espiritualidade, esse mundo invisível, essas influências que a gente tem, essas diversas manifestações espiritualistas que as pessoas têm. O que seria isso, cara? Muito boa. Olha só, Bernardo, nós temos hoje em dia, isso é pesquisa, né? Nós temos um decréscimo da religiosidade, é como se as religiões estivessem perdendo força, e existe uma busca pela espiritualidade, né? As pessoas estão buscando algo que a religião não está mais atendendo. A física quântica, ela se detém na parte da ciência, né? Só que quando eu estudo seriamente física quântica, eu começo a ter sinais. Eu começo a ter respostas que até então você não consegue ter, por exemplo, estudando física clássica, física de Newton, olhando apenas para o mundo como algo separado, como algo determinado. Então, na minha opinião, Bernardo, nós temos aí, né, alguns níveis de consciência. Né? Hoje, inclusive, tem a foto Kirlian, né, que você tem equipamentos que conseguem ali pegar um pouco da tua aura, cara, né, do teu biocampo. Né? E nesse biocampo carrega informação sobre o teu corpo, que é exatamente o que se chama o corpo sutil, onde está os nossos chakras, meridianos, que a medicina chinesa já trazia isso aí há muitos anos. E nós temos níveis, né, de corpos sutis. Nós temos o corpo físico, é que eu percebo, mas nós temos outros níveis energéticos, níveis sutis. Esse corpo aqui, que é um corpo que vai entrar em decomposição orgânica quando a vida não existe mais, ou seja, existe algo que me dá vida, que anima o meu corpo físico, mas que esses outros corpos, eles são eternos. Inclusive, tem um livro muito bom, já entrando um pouco na metafísica, né, além da física, que é o livro do Amit Goswami, um físico indiano, né, chamado Física da Alma. E ele faz essa abordagem, né, desses níveis de consciência. E é muito interessante porque uma forma de você perceber esses níveis de consciência é, por exemplo, quando você está ansioso, a tua mente foi para o futuro e eu consigo observar o meu pensamento. Entende que o pensamento é algo mais material, né? Ele está aqui na mente, a mente está viciada no pensamento. Só que alguma parte minha percebe o pensamento. Que parte é essa, cara? É a consciência. É aquilo que nunca acaba, é aquilo que é eterno. Então, nós estamos aqui para evoluir, para passar por experiências materiais, para corrigir nossas inferioridades, né? Mas eu creio
que existe uma parte nossa que ela é eterna, que se chama de espiritual. E que quando, no momento da morte, existe aí uma mudança de frequência, de dimensão, né? Cara, isso é tão louco. Hoje eu estava vendo até, hoje não, algumas semanas atrás, um padre, eu acho que ele é russo, né? Que ele está desenvolvendo um equipamento e ele conseguiu já falar com várias pessoas que morreram, que desencarnaram. Ele conseguiu sintonizar aqui, cara, no equipamento eletrônico. E ele está dando entrada, eu posso até depois partilhar em algum local para vocês aí, está dando entrada, né, no Vaticano, cara, para que o Vaticano possa estudar o experimento dele, né? Bem, Cleiton, o Vaticano, o Vaticano vai quebrar. Cleiton, mas também tem aquela lei da física clássica, inclusive, né, que diz que a energia não pode ser destruída, né? Jamais. A energia não morre e não pode ser destruída. Uma vez que nós somos feitos de energia e tudo que há é energia, consciência também seria energia, e uma vez energia sendo, não pode ser destruída. Então, para onde nossa consciência vai, né? Essa é a pergunta. Se ela não pode ser destruída, ela vai para onde? Vamos lá. Vamos pegar aqui, eu sou cristão, então vamos pegar aqui alguns versículos bíblicos, né, que fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Só existe uma única possibilidade para que isso aconteça, ou seja, Deus é uma onda, né? Deus é uma onda. E aí, Bernardo, se eu pego, por exemplo, se eu pego esse livro aqui, eu começo a fazer uma análise dele profunda, microscópica, né, o zoom aqui, eu vou chegar aqui nos átomos, nas moléculas, átomos, vou chegar no núcleo, prótons, quarks, bóson de Higgs, e aí eu entro aonde? Num campo energético, eu entro no que se chama de vácuo quântico, né? Que é um campo de energia. Se eu faço análise da minha mão, eu vou chegar no mesmo local. Se eu faço análise dessa garrafa, no mesmo local. Então, parece que existe uma única onda e que essa única onda, ela se manifesta em estados de possibilidade, em estados de matéria, né? Então, como você falou, nós temos algo, uma consciência que é inteligente, existem níveis de consciência, né? Um cachorro, ele tem consciência? Com certeza. O elétron tem consciência? Com certeza. Ele sabe que está sendo observado lá na dupla fenda. Só que nós somos seres autoconscientes, ou seja, eu consigo olhar para o espelho e saber que eu sou eu. Ou seja, é um estado mais elevado, né? E eu creio que nós somos uma emanação dessa onda maior, chamada Deus, divino, inteligência infinita, como falava Napoleão Hill, e nós estamos aqui passando por uma experiência material para que o todo, o Deus, ele também cresça junto com a gente. E aí é que entra a questão do propósito, né? Quando você faz o que você ama, cara, quando você está vibrando no amor, na alegria, quando você realmente tem gratidão no teu coração, quando você aceita as dificuldades da vida, né? Aceitar é não ficar resistindo. Você começa meio que entrar em fase, né? Você começa, a tua onda de emanação, ela entra em fase com essa onda maior. E as coisas começam a dar mais certo para você. Você começa a acessar muito mais energia, começa a acessar muito mais insight, sabedoria, porque existe essa onda que ela permeia todo o universo. Cleiton, pode falar, desculpa. Não, desculpa. Não, eu acho tão interessante que a gente vai pensando em coisas aqui, vai criando umas dúvidas nas nossas cabeças. Mas pode concluir, desculpa. Não, eu ia só concluir porque aqui é uma visão, né, mais metafísica. E quando eu não tenho, cara, esses fundamentos da física quântica, né, que fala que somos todos um, que era já dito lá por Jesus Cristo, por outros mestres, por Buda, enfim. Quando eu não tenho esse embasamento, cara, eu olho para o mundo, o que é que eu vejo no mundo? Coisas separadas, pessoas separadas. Então, a minha religião é que vai salvar, as almas serão salvas, as almas vão para o inferno, do fulano, do cicrano. E aí começa essa divisão, meu irmão. Começa essa divisão. Por isso que eu falo que quem estuda física quântica, quem evolui nessa área da ciência, vai chegar um momento que vai entender, cara, no fundo, todos estamos conectados. E no fundo, eu estou criando a minha realidade, pelo menos de forma parcial. Não existem vítimas, entendeu? Não existem vítimas. Olha para experimentos quânticos. Fala aí, Roberto. Não é isso, eu queria entender. Você tocou num ponto interessante sobre a questão de criar a sua realidade. Muito se fala em cocriação e muito se fala também
e aumentar a percepção para que você possa alcançar, ou para que você possa sentir ou alcançar campos mais sutis, né? A gente pode ter uma experiência espiritual muito mais densa e muito mais concreta quando se amplia ali a nossa percepção, porque existem corpos ali sutis, existem outras coisas ali que já são provadas pela física quântica, etc. O que me parece meio paradoxal, eu queria entender de você, é o seguinte: se nós temos o nosso poder de cocriação, como você falou, assim, a gente consegue ali, através da nossa energia, criar ali uma realidade. E se existe uma realidade que a gente não consegue enxergar pela nossa limitação, que a gente deve ampliar, né, os nossos horizontes ali, ou ampliar a nossa espiritualidade para enxergar essa realidade. O que é certo? Essa realidade, ou então essa parte espiritual, ela é criada pela nossa vontade, pela nossa cabeça, pela nossa fé, pela nossa vontade que ela exista, ou ela existe para além da nossa vontade? Se nós temos o poder de co-criar, o que a gente co-cria ali, ela existe mesmo, e a gente alcança pela nossa amplitude de percepção, ou nós criamos pela nossa fé e é uma questão de sugestão? Só um minutinho, Cleiton, olha, o papo quando tá bom, bicho, foi o primeiro bloco que a gente nem sentiu. Então, quando eu faço pergunta mais de 1 minuto é porque o papo tá bom. Não, o Roberto, ele está lançando um livro, Cleiton, que é As Perguntas do Roberto, tá? Aí a gente tem aqui, na última entrevista, o Roberto respondeu, ele fez uma pergunta, que tá aqui a pergunta do Roberto, ó. Virou um livro, só, rapaz. Mas eu vou dizer, é porque eu penso no Reconectado também. Eu tenho que explicar para o meu querido Cleiton, tenho que fazer com que o Bernardo compre a minha pergunta também. E a pessoa que está assistindo tem que entender, então eu tenho que contextualizar. Tem que contextualizar, mas complexo. Que o Cleiton vai responder no segundo bloco. Você que está em casa, ou tá no YouTube, fica aí, sai daí não, que a gente volta já já. O intervalo é rapidinho. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui da TVC, canal 5.1, afiliada à TV Cultura. Queria mandar um beijão, primeiramente, aqui aos nossos apoiadores culturais, pessoal da Topázio Colchões, de Marias Moda Religiosa, pessoal da Casa Xangô também, artigos religiosos, pessoal da linha de acessórios Rocker e do pessoal da Cabra da Peste, Barbearia Cabra da Peste, que é quem dá um tratinho aí no nosso visual, deixando eu e o Roberto um pouco mais agradáveis para vocês poderem... Temos o livro, Bernardo. Temos o livro. Temos o livro, vou mostrar aqui, tá? Primeira produção da Reconnect Produções, Prazer Umbanda, que é um livro que não fala de fundamentos, então assim, aqui não ensina nenhuma magiazinha nem nada, tá, gente? É um livro histórico que fala sobre a história, conceitos e fundamentos da religião. Para você que é religioso, estudioso, antropólogo, historiador, ou um curioso sobre a religião, é o primeiro livro com selo Reconnect de Produções. Então, tá disponível no link da bio, então você compra direto na editora, ou então na Casa Xangô também, vende lá, se você quiser adquiri-lo. Muito obrigado, Roberto, pela lembrança. Deixa eu lembrar, nosso livro. Então a autoria do Bernardo, meu querido companheiro, irmão, pai, e produção da Reconnect, meu Deus, que orgulho tenho de nós. E aí tem o prefácio do Roberto, né, Roberto? Do livro, que o prefácio ele deveria ter feito o prefácio como ele faz as perguntas dele, né? Assim, de 50 páginas. Mas matou o livro. Em falar em 50 páginas, Roberto, antes de ir para o intervalo, a gente está aqui hoje com o nosso querido professor Cleiton, esse físico aqui simpaticíssimo, né, palestrante, escritor, que depois eu quero que ele mostre as capas de alguns livros dele também. Né? Já está aparecendo na sua tela as redes sociais do Cleiton. Então, por favor, segue lá ele. Eu fiz questão, quando a produção encontrou o Cleiton,
A gente tem uma preocupação muito grande de trazer pessoas sérias para falar com você, nosso telespectador. Então, eu dei uma navegada lá, assisti alguns vídeos dele. Gente, vale muito a pena. Então, navega lá nos vídeos dele. Fantástico. Ele tem, cara, o dom da palavra, ele explica de forma muito leve, tá? Sobre física quântica. Ele consegue transformar aí o que seria complicado em algo bem simples da gente entender, né? Mas antes de ir para o intervalo, o Roberto fez uma perguntinha de 50 páginas. Enquanto o Roberto refaz, eu vou só jantar, tá? É o tempo que o Roberto acaba de fazer a pergunta. Tô brincando. Vai lá, Roberto. Faz a pergunta pro Cleiton. Bom, Cleiton, não lembro. Sim, deixa eu tentar. Não lembro, é porque é muito complexo. Não, sério, vamos lá. Seguinte, a gente fala em cocriação, a gente fala em alcançar níveis sutis através da amplitude ali, de ampliar a nossa percepção, né? O que a gente consegue alcançar que não enxergamos em princípio e a princípio é fruto da nossa imaginação através de uma cocriação. A cocriação não seria uma sugestão, a gente criar algo que a gente quer acreditar através da nossa fé ou através da nossa vontade. E o que a gente alcança ou verifica de corpos sutis, até corpos atômicos, quando a gente verifica aquilo existe para além da nossa criação ou aquilo existe porque criamos a nossa percepção, na nossa cabeça, na nossa fé. Muito bom, Roberto. Boa pergunta. Vamos lá. Não dorme hoje. O cara tá arrasando hoje, hein? Hoje eu tô... Parabéns, hein? 2-1, Roberto. 2-1, Roberto. Vamos lá. Mas tem muito tempo ainda de entrevista. Então, Roberto, até a física quântica, ela tem essa dúvida. Será que a realidade de fato existe? Olha só que louco, cara. Existe uma teoria, né, de alguns cientistas aí, os caras mais malucão aí, falaram o seguinte, que o elétron, existe um único elétron em todo o universo. Esse elétron, ele se mostra, se apresenta para cada pessoa de forma diferenciada, entendeu? Naquele momento. Mas olha só, Roberto, eu creio que exista uma última realidade, né? Existe uma última verdade. E quando eu falo que eu cocrio, eu participo dessa criação. É que nem uma pergunta que eu recebi hoje no meu Instagram. Cleiton, por que é que pessoas maldosas conseguem ganhar dinheiro? Conseguem enriquecer? Aí eu falei para ela, da mesma maneira que uma pessoa que é boa, caridosa, ela salta do 7º andar, ela vai morrer. Ou seja, a pessoa utiliza de uma lei, a lei da intenção, para colapsar, para manifestar, influenciar esse campo de possibilidades. Nós estamos rodeados por uma matriz divina, por um campo inteligente, que ele é interferido, influenciado pelas nossas emoções. E isso tem comprovação científica já, né? Então, eu posso cocriar, sim, a minha realidade. A grande questão é, Roberto, será que o que eu estou buscando está em ressonância com o meu propósito, com aquilo que eu vim fazer, com o bem maior da humanidade? E aí, cara, uma coisa é certa, quando eu olho apenas para o meu ego, cara, eu vou criar minha realidade aqui porque, por exemplo, eu entrei na Petrobras, né? Eu fui concursado público, trabalhar lá por 12 anos, e tá com 4 anos que eu saí, eu pedi demissão, cara. E naquele momento, cara, eu cocriei o emprego dos meus sonhos. Parabéns. Cocriei o emprego dos meus sonhos. Eu cheguei lá, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Nossa, ganhar plano de saúde, participação nos lucros, enfim, viajei o Brasil inteiro, mas profundamente infeliz. Eu me sentia útil no que eu fazia. E aí a luta foi para sair, né? É difícil para entrar e muito pior para sair. E hoje eu faço o que eu amo, cara, tô alcançando muito mais pessoas. E eu percebi o quê? Que quando eu fui buscar autoconhecimento, fui fazer terapia, né, fui entender as minhas habilidades, as minhas fraquezas, as potencialidades, e quando eu me coloquei as minhas ações, as minhas intenções em direção a esse propósito que quase que 100% das vezes ele é coletivo, né, você tem uma habilidade para servir a humanidade, cara. Não faz sentido tenho uma habilidade só para enriquecer, não, é para servir a humanidade. Cara, você tem mais sentido na vida, você tem mais alegria, você tem mais energia, tem mais ideias, projetos. Então, parece que quando eu estou em ressonância com essa energia maior, né, quando eu estou executando aquilo que eu vim fazer, parece que a cocriação, nesse caso, ela me traz mais felicidade. Mas, Roberto, cada um pode criar a sua realidade, tá? Você pode criar a sua realidade, mas a grande pergunta é, será que aquilo de fato
que você co-criou era bom para você, né? E aí é que entra, cara, a grande magia da entrega que se fala, né? O taoísmo, ele usa muito isso, né? Da questão do soltar, o mistério do soltar. Enquanto eu tenho um problema e eu resisto àquele problema, cara, eu fico sofrendo. Até que chega um momento que nossa, cara, chega. Aí o problema se resolve. Você consegue entender que dentro de uma semente de feijão, ali tem uma informação, ali tem um campo de energia, que tem toda a informação do pé de árvore, né? O que nós precisamos fazer é apenas deixar que aquilo aconteça. Ou seja, eu vou entrar em congruência, em ressonância com a informação, que é natural, que é independente da minha vontade. Ela já existe lá como potencial. Se eu pegar a semente, coloco na terra adubada, eu dou água para ela, cara, aquilo vai prosperar. O que acontece muitas vezes é que a gente não conhece a semente que nós carregamos, que é essa semente da centelha divina, né? De fazer o bem, né? De você fazer o que você ama. Porque quando eu olho para o lado, nossa, cara, só tem uma saída que é concurso público, cara. Então, a partir daí, o meu mundo é aquilo ali. Cara, se não for concurso, eu não vou dar certo na vida. E o cara tenta várias vezes lá fora e nunca vai dar certo, porque no íntimo dele, ele só acredita que, de fato, a existência, a saída é a estabilidade, é o concurso público. Tem um cientista australiano chamado Dr. Carlos Orozco. Ele, inclusive, tem um livro chamado A Chave Congruência, é o nome do livro dele. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? E ele ganhou até um prêmio, né? Honoris causa, porque ele concluiu a fórmula do Einstein. Aquela fórmula é igual a mc ao quadrado. Uhum. E ele, me contando, né? Ele fez um trabalho lá, né? Um trabalho de análise a nível quântico. Ele percebeu o seguinte, que nós temos um biocampo e que são emanadas do nosso biocampo 3 ondas eletromagnéticas. Uma é a onda da intenção, que é a pergunta para o que você quer. A outra onda é a onda do propósito, para que você quer o que você quer. E a última é a onda do significado, do porquê. Ou seja, tem que ter algo no teu coração, tem que fazer sentido. Aí ele percebeu o seguinte, quando essas 3 ondas, elas entram nesse campo, né, no nível escalar quântico, elas interferem e geram uma onda resultante, que é a onda do como. Ou seja, olha para a mentalidade hoje geral da humanidade, nós nos preocupamos com o como, é ou não é? Como vai acontecer? E se você fazer um paralelo com a espiritualidade agora, trazendo lá os milagres de Jesus Cristo, o que é que ele fazia? Ele ia curar, na maioria dos seus milagres, ele perguntava, ele via que o cara precisava ali andar, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Eu quero andar. Você acredita que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, eu acredito. Seja feito conforme a tua vontade. Parece que ele preparava a energia daquela pessoa para acessar aquela possibilidade. É como se ele fosse um canal. Isso é o que se chama milagres, cara, né? Hoje. E então, Roberto, só concluindo aí a tua pergunta, nós podemos criar, sim, uma realidade, só que tem um limite, tá? Eu não consigo, por exemplo, cara, pegar um grupo de pessoas, vamos aqui, gente, mentalizar, vamos acreditar que não vai amanhecer amanhã, não vai. Cara, isso é um princípio da natureza. Existe um limite. E é por isso que alguns cientistas, que eles ficam tão embriagados, cara, com a física quântica, né, com esse mundo quântico, com a influência dos nossos pensamentos no mundo quântico, que eles acham que são deuses, né? Ele não, cara, o universo foi criado pela teoria do caos. São linhas, né, que a gente tem que respeitar e que a gente aprende também com isso. Mas, Cleiton, me diz uma coisa, cara, além da atração ou da cocriação, né, coloca nós, seres humanos, meros mortais, num outro patamar, né? Coloca no outro patamar de evolutivo e consciencial. Nós temos, Cleiton, total livre-arbítrio cocriacional ou criacional, ou existem limites, né? Tipo, onde é que fica aí o merecimento divino, karma, né? Então, partindo desse princípio que nós podemos, claro, como você explicou, a gente não pode alterar o dia pela noite, claro, isso aí é natureza, são leis maiores, né? Mas existe um limite cocriacional da nossa realidade? Existe, onde é que fica como o espiritismo fala de karma, né? O indiano fala de karma, de dharma, aonde fica esse limite? Isso nos limita, esse karma, dharma, merecimento divino?
O que é que sobrepõe? O meu desejo, ou o que muitos católicos chamam de merecimento divino, ou hinduístas, indianos ou kardecistas chamam de karma e dharma? Bernardo, vamos lá. Cara, o grande problema, o que acontece? As pessoas, elas passam, vamos lá, eu passei a vida toda, terceira lei de Newton, ação e reação, tá? Então, você vem aqui na minha casa, né, eu te recebo muito bem e tal, e tu vem várias vezes, e de repente tu, sei lá, tu bateu no meu carro quando foi sair, pá! Ô, Cleito, desculpa, ok? Tá perdoado. Mas e aí, teu seguro vai cobrir, você vai... Tem um preço, cara, entendeu? Tem um preço. Então, nós estamos, às vezes, a lei da semeadura, ela é infalível, né? Você vai colher, cara, aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu, aquilo que você comeu, aquilo que você falou, né? E muitas vezes a gente acha que nós estamos livres, né, dessas leis, né? Então, cara, eu faço o que eu mato 20 pessoas ali, matei 30, fiz um bocado de desgraça, e aí eu vou me ajoelhar ali, vou me confessar e pronto, seus pecados estão perdoados. Cara, tem um preço. Eu acredito que nós chegamos aqui, né, com determinadas habilidades, né, e nós podemos até ter, isso eu ainda tenho dúvida, né, se nós chegamos aqui com um certo karma, né, certo pesos, digamos, emocionais, pesos energéticos. Uma coisa é certa, quanto mais eu acredito nisso, mais aquilo vai pesar sobre a minha vida. Aí é que entra o meu poder de livre escolha, de acreditar em possibilidades para que eu resolva aquelas minhas inferioridades, né? E aí, cara, muitas vezes você perguntou se nós temos de fato livre-arbítrio. Se eu for olhar de forma neurológica, eu como hipnoterapeuta, nós somos uma programação, Bernardo. Nós somos uma programação. O nosso livre-arbítrio ele é limitado. Tem até um professor que fala que livre-arbítrio foi uma mentirinha de Deus. Uma brincadeira, né? Porque por mais que você queira, cara, existe uma parte tua que carrega uma programação tão forte que te leva a agir de tal maneira que você sabe que não era legal, mas que você não consegue. Para ter ideia, a mente subconsciente, aquilo que eu não tenho percepção, tem um processamento que é 200 mil vezes mais poderosa, mais rápida do que a mente consciente. Ou seja, quem domina sobre você é a programação que você recebeu desde a fase intrauterina dos seus pais ali, ó, papai, mamãe, a sua primeira infância. Então, se autoconhecer, cara, investir em autoconhecimento, fazer terapia, entender a programação que nós carregamos, olhar para os nossos resultados, cara. Porque imagina uma pessoa que tem uma vida financeira, bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou, chegou aqui, ganhou uma promoção, algo aconteceu, voltou. Isso é muito comum, eu consulto quase que todos os dias e eu vejo esses altos e baixos. Parece que tem um teto de merecimento, um teto financeiro. Só que, se for perguntar a pessoa, ela vai falar o seguinte: cara, acredita, quando eu tinha ganho aquele dinheiro, cara, quando estava tudo certo, fulano adoeceu, eu bati o carro. Cara, não fui eu, Cleito, não foi a minha mente, mas a sua mente, amigo. O que é o subconsciente? O subconsciente é a própria matriz divina. O subconsciente é a mente que faz a ponte entre mundo material e mundo espiritual. Subconsciente. Só que de forma didática, colocou-se que, vamos dividir em 3 partes, consciente, subconsciente e inconsciente. Mas o subconsciente, cara, é uma ponte incrível. Eu já tive experiências assim no consultório mesmo. Eu atendi uma moça, eu trabalhei, né, juntamente com ela, um problema com o pai. Ela carregava uma raiva do pai e fazia meses que ela não falava com o pai. O pai não sabia que ela tinha ido fazer a terapia. No caminho para casa, o pai liga para ela pedindo para conversar. Ou seja, quando eu mexi no trauma ali, na questão, trabalhei as partes, eu trabalhei também diretamente no pai. Converse com quem é terapeuta, isso é muito comum de acontecer, né? Mas, Cleiton, a gente eu pode... não estou perguntando... Desculpa, é só complementar aqui, Roberto, rapidinho. Complemente. É porque o que acontece? Você dá a sua palestra, então você ensina a cocriação, você ensina a lei né, da atração, vamos dizer assim. Aí você me ensina, eu tenho todas as competências para chegar aonde eu quero cocriar, né? Só que o consciente coletivo, o inconsciente coletivo, costuma acreditar a Deus, né? Então, por exemplo, eu cocriei
ou, como fala o inconsciente coletivo ou consciente coletivo, Deus me presenteou? Mas aí entra em outra pergunta. Quem é Deus para você, né? Onde está Deus? Deus está dentro de cada partícula subatômica, de cada quanto de energia, está dentro de você. Está lá em Salmos, vós sois deuses, cara. Nós sempre estivemos conectados. Só que para alienar e você, como é que eu posso dizer, ter poder sobre um grupo de pessoas mal informadas, vamos adotar que Deus está no céu, distante e longe. E que para que eu acesse essa energia, Deus, eu preciso cumprir determinados dogmas, eu preciso estar dentro de um espaço, dentro de um horário. Sabe aquela reunião de libertação, vai ter 1 hora que Deus vai atender você. Entende, cara? O poder, cara, tá comigo, tá com você. Sim. O poder tá com a gente. Jesus Cristo mesmo falou, né? Se vós acreditares no que eu vim trazer, fará coisas que eu fiz e fará ainda maiores. Só, cara, que existe esse paradigma muito forte ainda, que tudo tá separado. Então, o que você faz, meu amigo, é benefício de quem? É competência sua ou divina? Você é um ser divino. Eu sou o Roberto é um ser divino. Entende? O Roberto, muito. Às vezes Roberto sai da sintonia, né? Às vezes eu sou extremo, eu vou acender para o céu. Eu vou te falar uma hipótese aqui, um exemplo hipotético que pode parecer um pouco pueril, mas é algo que a gente recebe muito e ouve muito quando se fala de fé. Né? Quando nos questionam quem tem mais fé e merecimento, às vezes aparece esse exemplo. Eu acho que você trabalha com o mercado corporativo, não é isso? Também? Também, né? Também. Então, acho que é interessante para a gente poder ilustrar e compreender. Por exemplo, sim. 2 pessoas concorrendo para uma vaga, só tem uma vaga. Certo. As 2 pessoas fazem um trabalho ali, leem seu livro, fazem um trabalho com você ou com alguém semelhante a você, ou com 2 terapeutas ali, ou então com o mesmo propósito, ou sabem o que necessitam, e estão entendendo que aquilo vai ser bom para eles, para o mundo, enfim, totalmente alinhados ali, energia lá em cima, no up. Só uma vai conseguir esse emprego. Quem é que vai conseguir? Quem tem mais fé, quem tem mais merecimento, então, se as 2 estão ali, em condições iguais, isso não seria também o acaso agindo? Se eu fosse te responder de forma mais metafísica, eu diria o seguinte: quem vai colapsar, quem vai fazer a escolha, quem vai ganhar a promoção, né? Enfim, vai ser a pessoa que está mais na sintonia de fazer o bem para o propósito maior da humanidade. Porque aqui tem 2 pessoas na mesma rua, uma abre um negócio usando uma metodologia, ela bomba, ela tem sucesso, já aconteceu muito, cara. Eu já pensei, já tive contato com pessoas, a outra pessoa abriu próximo, nas mesmas condições de temperatura e pressão, e a fórmula não funciona para ela. É isso que eu falo, existe uma assinatura energética, entendeu, Roberto? Que ela pode estar em dissonância ou em ressonância com algo. Então, se uma dessas pessoas, cara, aquele emprego, aquele local, aquela escolha, não tem muito a ver, ela pode sim influenciar, com certeza, cara. Nós influenciamos a realidade, ela pode aumentar a probabilidade. Mas se as 2 estão na mesma frequência, no mesmo potencial, eu acredito que vai haver a terceira escolha, né? Então você está afirmando que o nosso merecimento tem muito mais a ver com que a gente contribui para o outro e para o mundo do que com a gente mesmo. Rapaz, olha só, o outro sou eu, né? Nós estamos conectados, né? Então, lógico. Eu preciso cuidar também de mim, né? Mas eu falo da escolha final, tipo, desejos egoístas. Eu percebo que as pessoas têm mais dificuldades para alcançar quando elas têm metodologia, sonhos, metas, objetivos de forma mais egoísta, né? Cara, ali demora muito mais, porque nós estamos aqui para servir, né? Nós estamos aqui para poder superabundar, lógico, viver uma vida legal, mas cara, é o maior mandamento que Jesus Cristo deixou, né? Que é amar o outro como a si mesmo. Eu preciso me amar também para amar o outro, entendeu, Roberto? Então, essa questão, cara, de merecimento, se você for analisar, por exemplo, 20 pessoas,
Aí tem uma que recebeu uma herança e ela acabou com nada, vamos pegar a parte financeira. Tem a outra que veio do nada, de forma inexplicável, ela... Mas eu gosto de observar, às vezes, as pessoas que chegaram no topo, tipo, de uma carreira. Ela tinha um sonho de superabundar financeiramente. Quando chega lá, o que é que resta? Nossa, cara, eu já tenho tudo. Agora eu vou servir. Agora, cara, eu preciso deixar um legado, preciso deixar minha marca. É impressionante. Então, por que se esse é o resultado, é a última etapa desse processo de crescimento, por que é que eu não começo por esse lado, servindo a humanidade, colocando em prática, transbordando, compartilhando aquilo que eu recebi, que eu estudei, para ajudar o máximo número de pessoas? Pelo menos para mim tem funcionado bastante, né? Não, e está na prática aqui, porque você está dando uma aula aqui para quem está assistindo, seja no YouTube, seja na TV, mas você está dando uma aula ali que muitos terapeutas ou coaches ou pessoas que trabalham esse lado ali da espiritualidade, da ciência, da motivação, cobram muito caro para falar isso, né? E não falam assim abertamente. Então você tá fazendo sua contribuição muito bacana aqui para a galera reconectada. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço aí, cara, Bernardo e Roberto, aí pela oportunidade. É sempre um prazer. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Pode ter certeza, viu? Mas não acabou, não. Peraí que estamos chegando Estamos aqui no finalzinho aqui. Mas vamos, peraí. Cleiton, uma dúvida, eu queria que você fosse rápido nessa resposta, por favor, porque essa é só a introdução. Muitas pessoas acham que elas atraem o que elas querem. As pessoas atraem o que querem ou atraem o que vibram? As duas coisas, olha só, 4 etapas, anota aí, 4 etapas da cocriação. Clareza de pensamento. Saiba, tem a fotografia, ela dá forma àquilo que você vai buscar, vai atrair. Você atrai o quê? Com sentimento. Você tem que acreditar, convicção de sentimento. Então, clareza de pensamento, convicção de sentimento. O sentimento, amigo, o coração tem um campo eletromagnético que é 5.000 vezes mais poderoso que o campo eletromagnético do cérebro. Aí é que entra a questão. Quem magnetiza as partículas subatômicas, esse campo de energia, é o sentimento. Entende? Mas se eu não tiver a clareza mental, amigo, não funciona. Inclusive fizeram um estudo lá do Instituto HeartMath, na Califórnia. Depois, em outra oportunidade, eu posso trazer esse experimento aqui para mostrar. Mas é quando eu tenho clareza mental, eu estou sentindo que aquilo já é real, como se já tivesse acontecido. Isso se chama coerência cardíaca. Depois eu tenho que fazer o quê? Cara, eu tenho que agir. Aí é que entra uma pequena crítica que eu faço ao livro O Segredo, né? Que você vai mentalizar cheques chegando pelos correios. Cara, não faça isso. Não vai chegar. Não vai. Você tem que agir, cara. Tem que fazer a tua parte. Você tem que ir para ação. Então eu penso, eu sinto, acredito, eu ajo em direção àquilo que eu acredito. E depois eu tenho que entrar na sintonia daquilo. Muitas vezes, cara, a coisa aparece, os sinais, o universo se alinha, só que eu estou em outra frequência. Eu estou na frequência da aclamação, da dúvida. Então, os sinais acontecem a cada momento. É que nem aquela frase, aquele dito popular, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre sempre esteve lá. Você que não estava na frequência do mestre, entendeu? Você muda a tua consciência, muda a tua vibração e você começa a ver possibilidades que você até então não conseguia visualizar. Então, é impossível mudar a realidade mantendo o nível de crença. Você tem que mudar. Tem que mudar o que você acredita profundamente. Não é mudar superficialmente, não. Não é ir para um dia de ficar ali, e ficar gritando motivacional. Cara, o subconsciente, ele é muito mais inteligente do que a nossa vontade. Pra você comprovar que eu vi seus vídeos, para você ver como eu provar para você, eu vi uma frase que você falou, que eu acho que fecha muito bem esse nosso programa, esse nosso papo, foi: crenças são formadas por eventos repetitivos com forte carga emocional. Sim, sim. Né? Então você acha que, por exemplo, crenças limitantes, como por exemplo, crenças religiosas, culturais e familiares, nos prendem? É possível nos libertarmos delas? Sim, é possível, mas lembra que existe a crença que é neurológica e a crença energética. O ambiente também, ele tem um peso energético sobre quem você é, né? É o que se chama de campos mórficos, né? Então, se eu estou numa sociedade, num grupo de pessoas, cara, que elas pensam de forma negativa, elas
tem vícios, cara, é natural que você vai ter uma tendência a entrar naquela energia. É algo até um pouco inexplicável. Tem até uma teoria chamada teoria do centésimo macaco, que fala da ressonância mórfica, mas o grupo em que você se encontra, ele altera, sim, o que você acredita, de forma sutil. Então, eu preciso me trabalhar, mas eu preciso cuidar dos meus network, contágio social e, cara, do ambiente que eu estou frequentando. Muda a energia. Eu falo até que as pessoas se preocupam muito com disciplina. Cara, esquece disciplina, foca em ambientes e pessoas, porque é isso que molda o que você vai fazer. Impressionante. Tem até um livro, só para citar aqui, O Poder das Conexões. 2 cientistas, o Christensen e o Foley, de Harvard, fizeram experimento, cara, e comprovaram isso. Você é a média, cara, do teu condomínio, olha só. Eles começaram a entender que o teu vizinho, que tu nunca conversou com o teu vizinho, se ele se torna depressivo, aumenta-se a chance de você se tornar depressivo, mesmo não tendo contato direto. É muito louco isso, cara, entendeu? Então, a crença familiar, cara, é muito forte, hein, cara? Eu te falo o seguinte, como terapeuta, tá 90% dos atendimentos, 95%, tá papai e mamãe lá, ou pais substitutos. É muito forte, cara. E quando a crença, o que é a crença? É uma certeza inquestionável. Eu nem suspeito, cara. Nem suspeito que aqui tem uma onda. Nem suspeito. E aí é difícil sair da Matrix, viu? Não é fácil, não. Então é isso aí. Então fechamos o mundo. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos maravilhosamente bem. Muito obrigado, Cleiton. Você é muito generoso. Cleiton, fica aqui o convite para você voltar. Vamos conciliar nossas agendas para a gente continuar esse papo. Quero muito. Cleiton, parte 2, né? Bora. Então, aí eu queria no nosso próximo papo, queria te convidar para falar um pouco mais aí sobre colapso de função de onda, para a gente ir mais a fundo, já a gente deu uma introduzida, né? E aí depois vamos fechar as agendas aí com a produção e com você, para a gente ir mais a fundo nisso, tá? Obrigado, muito obrigado, Cleiton. Cara, você é muito generoso, até são simpatia. Muito obrigado de verdade. Conta comigo, viu? Conta comigo, Bernardo, Roberto, obrigado, cara. Muito bom estar aqui, né, com vocês aqui. Vocês ajudam também a mente a funcionar melhor. Quero agradecer e parabenizar, né, a quem está nos assistindo, porque só chegam até aqui aquelas pessoas que de fato já estão vibrando na frequência elevada. Então, ó, parabéns aí a todos aí. Parabéns a nós. Reconnect. Gratidão, conta comigo. Vamos sim. Vamos marcar aqui a volta. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Roberto. Mais uma vez. Obrigado, Bernardo. 79 horas de gravação agora. É muito papo, é muito assunto sobre espiritualidade, sobre ciência, psicologia, né? Então, muito obrigado, Roberto. Irmão, brigadão. Tamo junto. Até a próxima reconexão. E obrigado a você que está em casa assistindo a gente. Obrigado por estar com a gente até agora. Se você perdeu um pouquinho desse papo, vai lá no nosso YouTube, assiste. Segue a gente nas redes sociais, segue lá o Cleiton, o conteúdo dele é muito, muito, muito bom, tá bem? Muito obrigado e até a próxima semana!